Ui. Agora. Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amém? Antes da gente iniciar a nossa pregação da noite, gostaria de trazer uma palavra de agradecimento a alguns irmãos. Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais aqui na igreja. Tivemos 20, se eu não me engano, 20 casais, né? 20 casais, né? E fomos abençoados por alguns outros irmãos que estavam aqui nos servindo. E assim, para não ser injusto com alguém e esquecer de alguém, eu quero agradecer aos irmãos que nos serviram. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas assim, saibam que nós somos eternamente gratos. Uma das maravilhas que eu encontro na igreja do Senhor é essa disponibilidade do serviço ao próximo. E ontem nós podemos ver isso. Desde essa semana toda, com alguns homens que vieram aqui e ajudaram a terminar as obras ali atrás. Deu certo, graças a Deus. O nosso Senhor nos abençoou, irmãos. Não choveu. Deu um chuvisquinho bem de leve, mas não choveu, não aconteceu. E nós temos quem estava aqui sabe o quanto a gente orou para que no inverno, um evento no inverno, não chovesse, e o Senhor não mandou chuva. O Senhor foi bondoso conosco. Então quero agradecer aqui de púlpito aos irmãos que nos serviram, tanto homens quanto mulheres que estiveram aqui durante a semana, ontem, na sexta-noite. E dar um recado que hoje, ao final do culto de hoje, nós temos um aniversariante. Eu não sei se os irmãos sabem, nós temos um aniversariante entre nós, a irmã Antônia. Hoje, ao final do culto aqui atrás, a gente vai cantar os parabéns para a irmã. É normal que a gente sempre coloque no grupo, né? Mas a gente guardou para poder fazer isso presencialmente. Dê as felicitações para a irmã Antônia. É aniversariante do dia. E ao final do culto, nós vamos aqui atrás, vamos cantar o parabéns, cortar um bolinho e comermos juntos. Amém? Agora vamos continuar a nossa série de exposição na Palavra de Deus, especificamente na carta aos Hebreus. Nós vamos dar continuidade na nossa série. Então, abra sua Bíblia em Hebreus 2. Nós vamos continuar exatamente de onde paramos no último domingo. Hoje nós iremos percorrer os versículos 14 a 18 do capítulo 2 de Hebreus. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, lembrando que vai ficar projetado também aqui no telão os versículos na versão NVI, mas caso você tenha uma versão diferente, você pode acompanhar diretamente na sua Bíblia. Eu queria nos lembrar, irmãos, nessa noite que o nosso cristianismo, ele por vezes é cercado de alguns mistérios. Você já percebeu isso? Mistérios mesmos. São coisas e verdades da nossa fé que a gente simplesmente não consegue explicar. Ou por vezes nem nós conseguimos compreender. A própria Trindade é algo que nós não conseguimos explicar. Como pode um Deus todo-poderoso se expressar e se apresentar em três pessoas que compartilham todas a mesma essência e são um único Deus? Esse é o mistério da Trindade. Grande demais, às vezes, para a nossa mente humana finita compreender. Um outro mistério profundo e que vai fazer parte de um pedaço nesta noite da nossa exposição é o mistério da encarnação de Cristo. Você já parou para pensar sobre ela? Como o Deus Todo-Poderoso pôde encarnar como um homem nesta terra e ainda assim manter a sua divindade, mas sendo ao mesmo tempo plenamente homem. Isso é algo que desafia a nossa mente. Como se dá o que na teologia a gente chama de essa união hipostática? Como é que Deus pode ser, Jesus no caso, 100% Deus e 100% homem, se é na nossa lógica humana, isso fere, porque como é que pode algo ser 200%? Isso foge à nossa lógica, não é mesmo? Mas por vezes, irmãos, é a nossa mente limitada, não comportando a grandeza do nosso Senhor. Nessa noite nós vamos tratar um pouco da encarnação. Não é nosso objetivo esclarecer este mistério da encarnação, mas eu quero nesta noite mostrar, junto com vocês no texto, que ela foi necessária. Eu quero mostrar junto a vocês no nosso texto, que o autor de Hebreus, ao escrever para os seus primeiros leitores, ele mostra que havia necessidade da encarnação de Cristo acontecer. E ele traz esse relato para encorajar os seus primeiros leitores. E hoje eu quero trazer para encorajar a mim e a você na palavra do Senhor. E nas admoestações que este texto pode nos trazer. A nossa série, os irmãos sabem, é Cristo superior a tudo e a todos. E nós vimos na semana passada como Cristo é o nosso irmão mais velho. Não sei se o irmão quem estava aqui lembra, né? Apresentei Cristo como aquele que era o nosso irmão mais velho, uma vez que por causa da sua obra, eu e você fomos inclusos na família de Deus. Fomos adotados, podemos chamar Deus Abba Pai, Paizinho, Pai querido. Por isso, irmãos, nós vimos na semana passada também que
Cristo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. E eu lembro de ter feito um parêntese que para que eu e você também lembremos disso, quando eu e você passarmos por provações e sofrimentos também. E ele sofreu porque, lembra daquela palavra? Porque convinha, porque era apropriado, porque não existia um caminho mais digno e honroso para que ele nos concedesse o seu amor a cada um de nós e nos salvasse. Por isso, irmãos, abra seu texto, nós vamos orar ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações através dessa porção da Escritura. O texto de Hebreus 2, versículos 14 a 18 diz assim, eu estou lendo na versão NVI. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelo pecado do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Vamos orar, amados. Amado de Deus, eis a tua palavra, tão rica, tão cheia de verdade e tão poderosa para transformar vidas e transformar corações. Te clamamos nesta noite que o Senhor fale a nós através desta palavra. Transforma o nosso coração para receber, ser admoestado, aconselhado, instruído na justiça, conforme 2 Timóteo diz, meu Deus. Uma palavra que nos habilita para fazer a boa obra. Fala conosco nesta noite, Pai. Usa teu servo, que eu diminua e o Senhor sempre cresça diante da exposição da tua palavra. Nos ajuda nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, se você estava aqui na semana passada, como eu acabei de dizer, você viu como eu pude expor que Cristo é o nosso irmão mais velho. E a partir disso, irmãos, eu quero lembrar que o texto que nós vamos ver hoje continua fazendo parte de uma série de exortações do autor de Hebreus, cujo nome nós não sabemos, é um autor desconhecido, estava falando a uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava passando por provação e grave dificuldade. Essa era a realidade dos primeiros leitores da carta de Hebreus. Por conta dessas provações, aqueles leitores estavam tentados a retroagir, a voltar ao judaísmo. Eles eram judeus cristãos que, ao se converter a Cristo, passaram a ser mais perseguidos. E eles pensavam, por que não voltar diante dessa perseguição? Uma vez que, ao judaísmo, Deus falou também, mandou seus profetas, e eles não estavam sendo tão perseguidos quanto nós. Mas o autor de Hebreus escreve esta carta com um tom pastoral, com o tom de quem conhecia aquelas pessoas, e diz, olha, vocês precisam perseverar. Vocês precisam, irmãos, passar por essa provação, sim, mas Cristo vai ajudá-los a passar por elas. Vocês precisam continuar firmes e perseverantes na fé, mesmo quando as provações vierem. É por isso, irmãos, que o nosso texto desta noite vai começar dizendo que Jesus, aquele que se tornou o nosso irmão mais velho, ele precisou participar de carne e sangue, que é exatamente a ideia da encarnação. Jesus precisou se tornar homem. O Deus do universo se tornou um bebê frágil nas mãos de homens e mulheres. Imagina aos pais que estão aqui, imagina quando seu filho acabou de nascer, ele era recém-nascido, você pegou no colo, você tinha medo de escorregar com ele, era tão frágil na sua mão. O Deus do universo, poderoso, supremo, esteve assim na mão de Maria, frágil. Mas ainda assim, ele jamais, irmãos, se tornou inferior. Tão pouco a anjos, como nós podemos ver nos primeiros capítulos de Hebreus. Ele entrou num estado voluntário da sua humilhação. Ele foi capaz disso para que pudesse a minha e a sua salvação ser realizada. Ele precisava se tornar homem, irmãos. Ele não se tornou um anjo, porque o seu socorro e a sua salvação era destinado especificamente a homens. É isso que a gente acabou de ler, inclusive, no versículo 16, se você parou para prestar atenção. O versículo 16 diz que ele não veio para ajudar anjos, mas sim os descendentes de Abraão. E quando a gente olha, mas eu não sou descendente de Abraão. Eu não sou judeu. Eu sou macuxi, filho da tribo ali. Eu Valdeir, sou de uma tribo ali. Minha mãe indígena
Até hoje ainda mantém os traços. Eu, infelizmente, saí um índio um pouquinho diferente, mais alto, não tem cara de índio. Mas por que que eu posso fazer parte dessa família? E por que Cristo veio para os descendentes de Abraão e isso chegou até mim? Porque se eu lembrar do que Paulo fala aos seus leitores e que serve para mim e para você, ele vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão, filhos de Abraão, não são aqueles do sangue, mas aqueles que pela fé abraçam a fé em Cristo Jesus. Então, se você abraça verdadeiramente a fé em Cristo, você é um descendente de Abraão e Jesus veio para salvar você. Por isso, irmãos, eu quero mostrar nesta noite e declarar a partir disso a nossa grande ideia de que a partir deste texto, irmãos, eu quero que nós percorramos que Jesus assumiu a nossa carne para destruir os nossos maiores inimigos e se tornar o nosso maior socorro. Jesus assumiu a nossa carne para destruir os nossos maiores inimigos e se tornar o nosso maior socorro. E para isso, irmãos, uma vez que nós falamos da tal encarnação, eu queria mostrar para vocês que o autor de Hebreus, ele fala de pelo menos 4 razões pela qual essa encarnação foi fundamental, e era fundamental ele rememorar aos seus leitores. E as razões são as seguintes, irmãos, eu vou falá-las primeiramente e nós vamos passear por cada uma delas. A primeira razão que a encarnação foi fundamental foi para destruir o diabo. Nós vamos ver isso no versículo 15. A segunda razão pela qual a encarnação foi fundamental foi para livrar os escravizados. Nós vamos ver isso no versículo 16, versículo 14, a primeira, essa no versículo 15. A terceira razão pela qual ela foi fundamental era para que, por causa da sua encarnação, satisfizesse a Deus. Pela sua morte, ele satisfizesse a Deus. Versículo 17. E por fim, ela é fundamental porque Jesus, através dela, pode socorrer os que são tentados. Versículo 18. Nós vamos passear por essas 4 razões, irmãos, e entender por que a necessidade da encarnação de Cristo. Por que isso foi tão fundamental? Por que foi fundamental rememorar isso os primeiros leitores de Hebreus? E por que para mim e para você hoje, em 2026, segundo domingo de junho, é fundamental nós rememorarmos isso também? Então, em primeiro lugar, irmãos, passeando pela primeira razão, Jesus encarnou e isso foi fundamental para nós porque com isso ele veio para destruir o diabo. Olhe para sua Bíblia novamente, versículo 14, nós vamos voltar a ler o versículo, que diz assim: portanto, lembre-se, irmãos, toda vez que tem portanto, ele está fazendo um apanhado de tudo aquilo que ele já falou. Nós vimos vindo o que o autor já veio falando desde o capítulo 2, do quanto Cristo foi feito semelhante aos homens, do quanto convinha que Deus aperfeiçoasse ele por meio do sofrimento, de quanto nós não podíamos negligenciar a salvação. E ele chega no final desse capítulo 2 dizendo: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus, ele participou, irmãos, virou homem, para que, eu acho importante quando a gente lê a Bíblia, a gente notar os verbos e os textos de finalidades, advérbios, né? Para quê? Isso é uma finalidade. Para que ele encarnou? Para que ele se tornou sangue? Para que, por sua morte, ele derrotasse o diabo. Ele pudesse destruir aquele que detinha o poder da morte, o diabo. E se Cristo precisava destruir aquele que tinha o poder da morte, nós precisamos rememorar: o que é isso? Que morte é essa? Será que o diabo tinha realmente o poder da morte? E aí a gente lembra, irmãos, do que nós sempre reafirmamos aqui, porque é necessário para nós lembrar do Evangelho. A situação da humanidade diante de Deus. Em Gênesis 3, irmãos, o nosso pai Adão, nosso representante federal, nosso cabeça, pecou contra o Senhor. Desobedeceu e comeu do fruto o qual não era lícito para ele comer. Deu ouvido a sua mulher, que foi enganada pela serpente, e em vez de obedecer a palavra de Deus, obedeceu a voz do diabo. E a promessa e a ordem que Deus disse se tornou uma realidade. No dia em que dela comerdes, você morrerá. E a morte entra no mundo a partir disso. A morte, ela não era um problema para Adão, mas ela se torna a partir do momento que o pecado entra no mundo. Porque nós sabemos pelas Escrituras, e Paulo nos afirma, que a morte, ela é um salário. E ela é um salário de uma atividade que nós fazemos no pecado. Pois o salário do pecado é a morte. E com a entrada na morte no mundo, irmãos, a consequência é que eu e você, ao nascer, já nascemos com pecado. Já nascemos condenados. É por isso que Davi, quando peca ali naquela situação com Batseba,
após ele se arrepender, ele escreve um salmo de lamento, um salmo de arrependimento, e ele revela ali em sua teologia uma verdade que é verdade até hoje, para mim e para você, quando ele diz: eu nasci em iniquidade, e em iniquidade concebeu-me a minha mãe. Salmo 51. Diante daquela queda, irmãos, de Adão, eu e você também caímos. E apesar de você olhar para si mesmo e dizer assim: olha, mas ele pecou, por que tem que vir para mim? Aí eu digo: eu tenho certeza, irmãos, que agora, ainda mais com a nossa idade atual, nenhum de nós pode dizer que nunca pecou. Talvez quando você nasça bebê, você ainda pudesse dizer assim: mas eu não fiz nada, eu só nasci. Mas quem de nós aqui pode dizer que não tem pecado? Quem de nós aqui pode dizer que não ofendeu o Deus Todo-Poderoso em algum ato da nossa vida? Nenhum de nós. Nós nos tornamos inimigos de Deus. E o salário do nosso pecado está diante de nós: a morte. Mas era necessário, irmãos, para resolver o problema da morte, que houvesse um representante humano. Mas não um humano qualquer, mas um humano santo, puro e imaculado. Pois já eram feitos sacrifícios de animais, mas eles eram incapazes de perdoar os pecados de forma definitiva. E é por isso que Jesus veio assumir definitivamente este papel. Jesus, quando ele encarna, e ao se identificar conosco em carne e sangue, ele se identifica com o pecador e assume o seu lugar. E como seu representante, fiador e substituto, ele precisa morrer para fazer a paga do pecado, que é a morte. Mas olha que interessante, amada igreja, ao morrer, Jesus matou a morte. Ao morrer, ele arranca dela o seu aguilhão. Ao morrer, ele destruiu, ou melhor, ele desarmou aquele que, como o nosso texto diz, detinha o poder da morte, a saber, o diabo. E quando a gente diz destruir, irmãos, não pense que aqui significa aniquilar, porque nós sabemos que o diabo está vivo, está ainda aterrorizando os seres humanos. Mas significa que agora o diabo ele está inoperante e sem efeito. Ou melhor, deixa eu colocar em melhores palavras. Ele não está destruído, mas ele está desarmado. Embora ele ainda esteja presente, embora ele ainda nos tente diariamente, a sua derrota é certa. Ele já está perdido, a sua causa está perdida. Não há mais perspectiva de vitória para Satanás, amado irmão. Para o diabo, a derrota é certa. Pois Jesus destruiu o seu plano. Nós sabemos, amada igreja, que apesar do texto dizer que aquele que detinha um poder sobre a morte e o diabo, nós sabemos que é Deus e Cristo que tem o poder sobre vida e morte. O que o texto quer nos trazer aqui é que, na verdade, quando o diabo nos tenta a pecar, uma vez que a morte é consequência imediata do pecado, é como se estivesse atrelado uma coisa com a outra. Então, Satanás não podia fazer coisa alguma se Deus não permitisse. Mas uma vez que ele é autor do pecado, e esse pecado está levando à morte, é somente assim que Satanás exerce o poder sobre a morte. Mas agora, eu e você podemos clamar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem nos fala isso é 1 Coríntios 15. Nós sabemos que nada, irmãos, pelas escrituras nós já sabemos que nada, tão pouco a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Romanos 8 que nos lembra disso. Como eu disse, Jesus matou a morte com a sua morte, pois ele é a ressurreição e a vida. E no céu, para onde nós vamos, a morte não existirá mais. É interessante quando você lê Apocalipse, que a morte é tratada até como se fosse uma entidade, né? Em Apocalipse, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus lança a morte no inferno, no lago de fogo e enxofre. A morte ela vai ser destruída de uma vez por todas. O próprio Cristo ressuscitado, quando ele se apresenta a João, lá no livro de Apocalipse, ele diz: não temas, pois eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O apóstolo Paulo, citando Isaías e Osés, celebra a vitória da morte. É o texto que nós lemos agora há pouco. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu estava comentando com alguém, eu não me recordo quem, que a lógica do reino ela é um pouquinho diferente da nossa lógica humana. Parece que às vezes ela até se torna invertida, sabe? Não sei se você já percebeu isso, que a lógica de Deus é um pouquinho diferente da nossa. Na matemática do reino, às vezes para alguém ser grande, ele deve ser o servo, ele deve ser aquele que se humilha. Deus vai nos dizer que ele escolhe as coisas fracas para mostrar nelas a sua força. É diferente um pouco do que nós imaginamos. Agora, eu gostaria que vocês, nesse momento, irmãos, se colocassem na mente de
de alguém do primeiro século. Imagina, na verdade, que você está vivendo lá no primeiro século. Você é um judeu, você conheceu alguém, estava esperando o Messias e conheceu um homem que tinha palavras poderosas. Você conheceu um homem que fazia milagres, que ressuscitava pessoas. Você tinha homens que tinham ensinamentos vindos do Senhor e falava com autoridade. E você cria, o nosso Messias chegou. O nosso Messias veio. Vai se tornar o rei dos judeus aqui. Mas quando, de repente, irmãos, você vê a sua esperança cravada numa cruz, morrendo a morte mais vergonhosa da sua época. A cruz, irmãos, era a morte mais vergonhosa na época dos romanos, mais degradante. E você, diante daquilo, olha e parece que é naquela morte. Jesus não morreu na esperança, num campo de batalha, brigando. Jesus morreu a morte mais humilhante de seu tempo. E você, como seu seguidor, olhando aquela cena, você acha que acabou. Você acha que não há mais o que fazer. Você sai triste de lá. Mas olha a forma como Deus trabalha. Como é totalmente invertida. Para uma pessoa, talvez aquilo fosse uma imagem da desesperança. Mas a imagem de Cristo na cruz, pregado, morto ali. Aquela ocasião foi a maior vitória de Deus, de Cristo Jesus, sobre os poderes das trevas. Não houve nenhuma vitória em nenhuma guerra, desde os séculos dos séculos, maior do que a vitória que Cristo obteve por meio da cruz. Porque por meio da cruz, o nosso Senhor morreu, mas a morte não o segurou e ele ressuscitou. Pelo seu próprio poder e Deus ressuscitando dos mortos, ele vence aquilo que nos trazia medo, morte. Nós vamos falar do pavor da morte logo mais. O Senhor venceu, irmãos, por meio daquela aparente humilhação. Quem foi humilhado foi Satanás. Então, Jesus vem para destruir aquele que detinha o poder da morte, o diabo. Para quem olhava de fora, era uma derrota, mas para o Senhor foi a sua maior vitória. Por meio de um caminho que desafia a nossa imaginação, totalmente avesso ao mundo, o Senhor invade a terra e invade a fortaleza do inimigo, desarma os seus principados e toma para si as chaves da morte e do inferno. E agora? O que Satanás tem agora para nos ameaçar, irmãos? Nada. Apenas vãs acusações, vãs mentiras vazias, porque agora o pecado não tem nenhum poder legal sobre nós. E sabe por quê? Porque Cristo, irmãos, pelo seu sangue, livrou a mim e a você da condenação eterna. E hoje eu e você temos paz com Deus. Nós somos feitos irmãos por Cristo em fé. E agora, irmãos, vamos viver uma eternidade ao lado do nosso Deus. Cristo se faz carne e sangue, irmãos, para destruir o diabo. Mas ele também se fez, em segundo lugar, irmãos, para nos livrar, ou melhor, para livrar aqueles que eram escravizados. Volte para a sua Bíblia no versículo 15. Nós vamos ler o texto dizendo assim. Eu vou ler desde o 14, irmãos, porque como é uma frase contínua, mas a nossa ênfase vai ser no versículo 15, tá? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, você tem medo da morte? Você costuma pensar sobre a morte? É muito comum que nós, seres humanos, a gente não gosta muito de pensar sobre a morte, né? A gente não gosta muito de pensar. Às vezes a morte, de fato, traz um certo pavor aos nossos corações, sabe? Quem não lembra da época da pandemia? Para mim, a pandemia é um momento diferente na minha vida, sabe? Eu sempre lembro dela. Quem nos lembra do tempo da pandemia? Que pelo medo, as pessoas parecem que tomavam banho de álcool em gel, saíam nas ruas todo empacotado, tudo isso com medo de se infectar, com medo de morrer. Diante da morte, irmãos, nós vimos coisas absurdas em muitos tempos. E a morte é aquela certeza, né? Está tanto no ditado popular, se existe uma certeza na vida é o quê? Que todos nós vamos morrer. Daqui a 100 anos, se o Senhor não voltar, talvez, provavelmente, nenhum de nós aqui estejamos, a não ser os mais novinhos, os bebezinhos que estão ali na salinha, ou alguém que o Senhor quis abençoar com uma vida longa, e aí você vai chegar nos seus 120 e vai estar. Mas a maioria de nós já vamos estar com o Senhor, se assim Ele nos permitir. A morte, ela é certa. E sob o peso da morte, irmãos, o ser humano, muitas vezes, ele é capaz de fazer coisas que jamais, em tempos comuns, ele faria. Você já percebeu? Às vezes a gente vê em filme, né? Alguém está ameaçando, se você não fizer tal coisa, eu vou te matar. Em tempos normais, aquela pessoa não faria isso. Mas sobre o pavor de morrer, ela vai e faz.
Alguns corajosos, até nos filmes a gente vê, né? Não, eu vou morrer com a minha honra. Mas outros fazem coisas, às vezes até absurdas, só para poder sobreviver. A morte, nós bem falamos, entrou no mundo por conta do pecado. E é uma realidade na minha vida e na sua. A gente não pode escapar dela. Um dia vai soltar um sonzinho, vão chamar a sua senha. Esperamos que seja um tempinho mais lá para frente, né? A gente quer ver os nossos filhos crescerem. A gente quer poder curtir a aposentadoria. Os que vão casar aí quer poder casar. Os que estão com o filho pequeno quer poder ver chegar na faculdade. Mas um dia, não esqueça, irmãos, a nossa senha vai ser chamada. Seu número vai ser puxado. E, irmãos, em relação à morte, sabe o que é interessante? Que muitos estão aí e não costumam pensar na morte porque eles acham que essa vida aqui nesta terra é tudo que existe. Às vezes, pessoas que não creem em Deus, ou melhor, ignoram a existência de Deus, elas creem que a vida é isso aqui. Elas pensam que a morte é o fim da existência de tudo isso aqui. Ah, eu vou morrer e vai acabar, então eu tenho que viver esta vida. Mas alguns outros que sabem da existência do Salvador, do Senhor, elas enxergam na morte uma porta, uma passagem, que nos colocará diretamente diante do nosso Criador. Mas o que é interessante, irmãos, é que independente de nós crermos ou não, a verdade é que, uma vez morrendo, todos nós, crendo ou não, estaremos diante do nosso Criador. Na Bíblia vai dizer, para alguns, o tribunal de Cristo, para outros, o grande tribunal branco. Por isso, irmãos, que alguns vão ter pavor da morte. Alguns, eu queria dizer que no fundo, não pensam na morte ou têm pavor da morte porque sabem que no momento em que morrerem, vão ter que prestar conta no íntimo da sua consciência com o Senhor. Porque todos nós, o Senhor diz na sua palavra que a nossa consciência nos acusa. Nós não podemos dizer que Deus não existe, porque Romanos 1 nos lembra que os atributos do Senhor estão disponíveis para nós. Seu divino poder, sua sabedoria, nós conhecemos. O ser humano, na verdade, ele recusa o conhecimento do Criador para viver a sua própria vida. E para esquecer que vai um dia morrer e se encontrar com o seu Criador, ele se enche muitas vezes de viver uma vida dissoluta em seus próprios pecados, para tentar, nessa busca, anestesiar o coração dessa verdade, de que um dia nós vamos encontrar o nosso Criador. Na verdade, é o medo do julgamento que muitas vezes escraviza a humanidade. O homem vive apavorado porque sabe que está em débito com a justiça divina. E por causa desse pavor, ele se torna escravo dos seus próprios pecados, buscando anestesiar uma alma culpada através dos prazeres da vida. E é um ciclo vicioso e destrutivo. O pecado gera morte, e o medo da morte escraviza o homem no pecado. Mas olha o Evangelho, irmãos. O texto vai nos dizer que Jesus nos liberta do medo da morte justamente porque ele resolve a raiz do problema. Ele arranca o poder do pecado que nos condenava. Logo, quando Cristo perdoa os nossos pecados e nos adota em sua família, ele tira de nós o peso do julgamento. O medo de encontrar com o nosso Criador em falta é tirado quando o Senhor Jesus nos salva. Nós vamos encontrar o Senhor, mas não mais em falta. Nós vamos encontrar o Senhor para um julgamento, sim, é bem verdade. Os crentes vão se encontrar para o Senhor com um julgamento, mas o julgamento das obras, para o Senhor verificar o quanto nós somos fiéis com Ele. Não um julgamento para condenação diante dos nossos pecados, porque eles já foram perdoados pelo sangue de Cristo. Por isso, irmãos, agora eu e você não somos mais escravos do medo, nem escravos da carne. O pecado que nos tornou escravo e que antes da regeneração nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne, não mais existe. As nossas mãos antigamente que oprimiam, os nossos olhos que antigamente desagradavam a Deus, a nossa boca que proferia maldições e os nossos pés que corriam para longe do Senhor, agora buscam ao Senhor. E é impossível para o homem se libertar sozinho, mas o Senhor veio, encarnou, virou um bebê, um homem, morreu na cruz, para que através da sua morte, como homem perfeito, quebrasse as correntes da escravidão de forma definitiva. É por isso, irmãos, que Jesus encarnou. Essa é uma das razões que o autor de Hebreus vai nos dar, o porquê da encarnação do nosso Senhor. Era para que por sua morte, ele quebrasse na nossa vida o domínio exclusivo do pecado. O apóstolo Paulo em Romanos 8 vai nos lembrar, irmãos, que nós não recebemos mais um espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, mas nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar, Abba Pai, Pai querido, Paizinho. Cristo, nosso irmão mais velho, veio a esta terra e se fez carne para nos colocar na família divina, e por isso fomos libertos do pecado de uma vez por todas.
E eu quero dizer com isso, irmãos, libertos do poder do pecado. O pecado ainda nos rodeia, é bem verdade. Nós vamos falar mais na frente que nós devemos lutar contra o pecado. O pecado ainda está presente, mas ele não tem mais o poder de outrora. Ele não tem mais o poder de nos impor a sua vontade. Em Cristo nós podemos dizer não ao pecado. O apóstolo João, irmãos, vai nos dizer que na nova família de Cristo, aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Porque as obras do diabo, como nós lemos agora há pouco, elas foram desfeitas na cruz. Por isso, irmãos, eu quero perguntar para você, diante dessas verdades, de que Cristo veio para te libertar do medo da morte, que convinha, era associado ao poder do pecado, como você tem lidado com o pecado na sua vida? Você tem lutado contra o pecado na sua vida? Como você lida com isso, uma vez que o Senhor veio a esta terra para livrar você do poder do pecado que gera morte? Quando você pega a sua Bíblia, vai lá em Hebreus 12, é mais uns capítulos na frente. Nós vamos ler, irmãos, uma coisa muito interessante. Hebreus 12 é logo os primeiros versículos. O primeiro versículo, já no versículo 1 aí. Ele vai nos dar, irmãos, uma advertência. Lembra? Hebreus é uma carta que exorta, que adverte. Ele vai dizer o seguinte para nós, irmãos. Hebreus 12, 1, nós vamos ler. Ele vai falar, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E aqui o versículo 4, irmãos, o versículo que você deve ouvir como exortação diretamente a você. Tinha destinatário inicial, mas esse texto fala a nós hoje. Quando ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Irmãos, o nosso Senhor veio e derramou o seu próprio sangue para que eu e você possamos lutar agora com a força dele para se livrar do pecado. Chega de desculpas, amados irmãos. Desculpas como, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, eu não consigo vencer. Esse tipo de justificativa, ele não serve para quem tem Jesus como irmão mais velho. Nós vimos na semana passada que o nosso irmão mais velho nos santifica. O nosso papel enquanto irmãos de Cristo e filhos de Deus, e saber que dia após dia o Espírito Santo nos capacita a agradar, louvar e servir a Deus, é nos santificar. E santificar significa separar. No nosso caso, nós precisamos nos separar do pecado. Por isso, irmãos, relembre desse texto. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você foi liberto da escravidão do pecado, irmãos. Você agora tem uma nova vida pelo poder do Espírito Santo. O autor continua dizendo que uma terceira necessidade da encarnação de Cristo, irmãos, era para que pudesse ser satisfeita, para que pudesse satisfazer a Deus. Versículos 17 diz assim: por essa razão era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Lembra da semana passada, quando eu falei da palavra convinha? Que convinha significava era necessário, era apropriado. Ela volta aqui. Talvez na versão NVI ela não esteja aqui, mas a raiz grega é a mesma. Se você tiver em outra versão, você vai ver que a palavra se repete, convinha. Mas a palavra aqui é a mesma. Onde está aqui era necessário, está escrito convinha. E convinha o que, irmãos? Convinha que a humanidade precisava de um redentor, que pudesse satisfazer a ira de Deus. E convinha que Cristo viesse, era apropriado que Cristo viesse para satisfazer aquilo que nenhum sacrifício de animais poderia satisfazer. Nenhum homem poderia ser capaz de salvar o próprio homem. E Jesus vem para cumprir uma exigência divina. E ele faz isso, irmãos, como o nosso texto diz, sendo um sumo sacerdote, e é a primeira vez em Hebreus que é usado esse título para Jesus, sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Ele é um sumo sacerdote misericordioso, porque misericórdia, nós já sabemos aqui, muitas e muitas vezes nós falamos, misericórdia é porque o Senhor Jesus desvia de nós a ira de Deus. A ira de Deus era o que nós merecíamos por conta do nosso pecado. E a misericórdia consiste, irmãos,
em nós não recebermos aquilo que nós merecíamos. Sabe o que o pecado merece? Morte e condenação eterna. E o que os pecadores mereciam então? Morte e condenação eterna. Mas Cristo desvia isso de nós. É por isso que é misericórdia. Eu e você não vamos mais receber aquilo que nós merecíamos. Mas não somente isso, Ele também é gracioso e nos dá por sua graça aquilo que nós não merecíamos, que é o conceito de graça. Graça é receber aquilo que eu não merecia, aquele presente merecido, salvação e vida eterna em Cristo Jesus, uma eternidade com Deus. Isso nós não merecíamos, mas recebemos também com Cristo. Ele é um sumo sacerdote fiel, porque fiel, irmãos, entenda fiel aqui, em relação a alguém perfeito que atendeu perfeitamente o que a lei prescrevia. Era necessário um sacrifício perfeito, e Cristo foi este homem perfeito, totalmente digno de confiança e cumprindo cada exigência da lei de Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? Na semana passada a gente viu que Cristo era aquele nosso irmão pioneiro que abriu o caminho, mas nós falamos que ele não só abriu o caminho, mas ele era o caminho. Lembra do texto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, mas não somente Ele é aquele que oferece o sacrifício, mas Ele próprio é a oferta. Ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, que foi o sacrifício perfeito entregue por nós. Quando a gente lembra de Levítico 16, no dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação, nós lembramos que o sacerdote no Antigo Testamento, uma vez por ano, matava um cordeiro, expiava o seu sangue no altar para propiciar o pecado do povo. Cristo fez isso entrando no templo celestial, irmãos, e o seu sacrifício de uma vez por todas expiou o meu e o seu pecado. Ele fez propiciação por nós, é isso que diz o nosso texto no versículo 17. Era necessário que ele encarnasse, porque em relação a nós, irmãos, ele fez propiciação pelos pecados do povo. O apóstolo Paulo explica lá em Romanos 3, irmãos, que Jesus se tornou o justo e o justificador. Todos pecaram, mas agora são gratuitamente justificados pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo. Por isso, Cristo agora é o nosso advogado e o nosso intercessor. Intercessor porque Hebreus vai falar que ele está à direita do Pai e intercede até hoje por cada um de nós. Por isso, irmãos, se um dia você falhar e pecar e cair no pecado durante a sua vida por causa da luta contra o pecado, não desanime. Busque ao Senhor, não se esconda num quarto, mas vá ao Senhor. Não se afaste da igreja, corra para os braços de Cristo, pois é Ele, irmãos, nele que a ira de Deus foi afastada e satisfeita na cruz. Ame ao Senhor de todo o coração e empenhe-se na luta contra o pecado. Como o texto diz, nessa luta nós ainda não resistimos até o sangue, mas nós iremos, irmãos, porque o nosso Senhor resistiu até o sangue, o nosso Senhor suou sangue por mim e por você, para que tirasse de sobre nós o poder do pecado, e nós hoje somos capazes de resistir ao pecado. Por fim, irmãos, a última razão porque Cristo encarnou é que agora Ele é capaz de socorrer os que são tentados. Versículo 18 diz assim: porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Embora o sofrimento de Cristo tenha ocorrido há 2000 anos, esteja no passado, seja algo histórico, irmãos, e os seus frutos permanecem até hoje. Os açoites, os pregos e a humilhação que Cristo serve para nós hoje, nos consolar, nos fortalecer e ajudar a cada um de nós em nossas lutas diárias. O texto mostra, irmãos, que Jesus compreende as nossas lutas porque Ele passou por elas. O Senhor viveu, Ele sabe o que é sofrer como um homem, e por isso pode nos ajudar quando eu e você estivermos sendo tentados. Se um dia você tiver medo da morte, ou está diante da morte por conta de um parente, sabe que o nosso Senhor sabe o que é sofrer pela morte. Se algum amigo lhe trair, um familiar, e a família seja distante de você, lembre-se que o Senhor Jesus teve os seus próprios parentes o distanciando, os seus próprios amigos o traindo. Se a miséria vem sobre você, lembre-se que o Senhor Jesus não tinha onde repousar a própria cabeça. Irmãos, o Senhor Jesus sabe o que é ser homem, o que é ser humano, e por isso Ele é capaz, irmãos, de nos socorrer na adversidade. Ele é o nosso exemplo supremo de resistência. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, os irmãos lembram, uma passagem conhecida. Ele lembrou das palavras de Deus, e Satanás tentando ele ali com pão e oferecendo os reinos, ele diz: assim está escrito, nem só de pão viverá o homem. Assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, assim está escrito, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto.
nosso Senhor serviu e ele, diante das tentações oferecidas por Satanás, ele resistiu e foi fiel ao Senhor. É por isso que eu tenho certeza, irmãos, que nós podemos resistir às tentações de Satanás em nossas vidas. É por isso que eu digo que Satanás está desarmado, porque elas não têm o poder que elas tinham antes. Nós podemos resistir ao pecado e nós podemos descansar, igual o Senhor Jesus falou, diante do sofrimento, diante da dificuldade, ele ainda pôde dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Por isso, irmãos, eu queria trazer uma palavra de consolo e a ideia, uma palavra para que, mesmo quando chegar a adversidade, irmãos, não se deixe render à depressão, à ansiedade, à angústia ou mesmo ao sofrimento. Mesmo que a porta de emprego feche, mesmo que a sua família hoje pareça abalada, destruída, ou você esteja enfrentando uma doença com um diagnóstico ruim, não entre no desespero. Você tem a quem recorrer. Você tem um socorro bem presente diante de ti, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor sabe exatamente o que nós estamos passando, porque Ele já foi homem e sabe o que é sofrimento de homem. E Ele está ao nosso redor. Ele vem a esta terra para ser o socorro bem presente em tempos de aflição. Porque em meio a sofrimentos terríveis, irmãos, quando aquela igreja que recebe esta carta é tentada a retroceder, o autor nos lembra o seguinte: não façam isso. Recorram àquele que é capaz de entender o seu sofrimento e firmem-se nele. Por isso, gostaria novamente de fazer uma pergunta aos irmãos. Você já passou por alguma situação difícil, onde naquele momento foi difícil, uma luta difícil, mas logo depois que ela passou, você venceu aquela situação, você consegue encontrar alguém e ele está passando por uma situação igual ou muito parecida, e você, por ter passado por aquilo, você se sente capaz de ajudar? Você já aconteceu isso com a vida de vocês? Às vezes é comum. Talvez naquele momento da dor era muito difícil pensar em soluções, mas uma vez que você já passou, você se sente até capaz de ajudar. Eu gosto muito do exemplo dos pais. O primeiro filho, ele é uma aflição às vezes para os pais, né? Muita novidade, medo de acertar e errar. Quando é bebê, não sabe trocar a fralda, não sabe se está doente. Mas quando vem o segundo, já é tranquilo. E aí quando você vê um casal passando pela primeira vez por isso, você já chega lá: não, fica tranquilo, se acalma, não precisa se assustar não. Agora leve isso aos níveis maiores do sofrimento humano, da aflição humana, da angústia humana. O nosso Senhor passou por isso e Ele pode, irmãos, e agora, como Deus eterno, nos ajudar a passar por isso. O Senhor Jesus está conosco, nós não podemos nos desesperar. Desesperador seria, irmãos, se nós soubéssemos que estivéssemos sozinhos. Se a gente estivesse sozinho para lidar com as questões humanas, o sofrimento, as batalhas do dia a dia, isso sim seria desesperador. Mas nós não estamos. O Senhor está conosco, dia após dia, nos fortalecendo na verdade, nos capacitando a passar pela prova. E aí eu até trago passar pela prova dando glória a Deus mesmo, que nem na música, né? Apesar da brincadeira, é uma verdade, irmão. Nós podemos passar pela prova e dar glória a Deus, porque o Senhor é bom. Quando a gente lembra do texto passado, onde eu disse que diante da eternidade, daquilo que o Senhor nos deu, até os nossos sofrimentos são colocados como leves e momentâneos. Leves e momentâneos diante daquilo que o Senhor nos oferece. Diante de nós, que está produzindo eterno peso de glória, é incomparável. Por isso, não lute sozinho. Peça socorro ao Senhor e Ele vai te prover livramento no tempo da necessidade. E aqui eu queria trazer uma palavra, irmãos, que talvez o seu livramento e o auxílio do Senhor, Ele pode vir na forma de um milagre e resolver instantaneamente a sua situação, o seu sofrimento, a sua aflição, a sua angústia. Mas Ele pode também vir, irmãos, através do abraço dos irmãos na fé, o auxílio dos irmãos na fé, te ajudando, te carregando, te levando. Ou, vezes, irmãos, Ele vai vir também sobre uma mudança nas circunstâncias. As circunstâncias mudam e o Senhor está tratando aquela situação na sua vida também. Ou ainda, o Senhor pode transformar o seu próprio coração, trazer uma mudança interna no seu coração, de modo que você seja capaz de atravessar o vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque sabe que o Senhor está conosco. Nós não podemos limitar a forma que o Senhor age. A gente nem sempre vai ter os nossos problemas resolvidos no piscar de olho, mas o Senhor sempre vai trabalhar em nosso favor, porque as situações, nem que seja o nosso coração ser transformado para passar pela dificuldade com fé. Isso vai acontecer, o Senhor não nos abandona. A encarnação de Jesus é fundamental porque transforma completamente a nossa realidade. O diabo é destruído, nós somos libertos da escravidão do pecado, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e agora eu e você temos um socorro presente e poderoso em nossas fraquezas. Por isso, irmãos, lembre-se disso. Eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para a gente nesta noite, de modo a aplicar essas verdades que nós aprendemos aqui no nosso dia a dia. E a primeira delas, irmãos,
é diante daquilo que a gente viu hoje no nosso texto, rejeite acusações de culpa e viva em liberdade. Diante da verdade bíblica que Cristo encarnou para desarmar o diabo e tirou dele o poder do pecado, eu e você, irmãos, devemos lutar e viver de modo que a gente não aceite mais essas acusações de culpa. O diabo está desarmado, a causa dele está perdida. Declare para sua alma que o processo contra você foi arquivado. Viva de cabeça erguida como quem foi perdoado. Viva diante de Deus sabendo que o diabo já foi derrotado. Você já é, nós já somos vencedores, porque o diabo já foi derrotado. Sabe, eu não estou conseguindo imaginar. Acho que em futebol tem uma coisa chamada assim, que no futebol tem quem joga por pontos, às vezes um time ele é campeão muito antes, né? Tipo assim, sei lá, 3 rodadas antes o time é campeão. Então não importa mais o que os outros times façam, ele não deixa de perder o título dele. O nosso Senhor já é campeão, irmãos. Não importa o que o diabo faça, ele vai lutar, espernear, ele vai atentar a gente, vai perturbar a nossa vida, é verdade. Mas nós já vencemos com Cristo. O Senhor já venceu e nos deu essa vitória. Então nós devemos viver a nossa vida lembrando disso. A segunda verdade, uma aplicação para nós, é que nós devemos, por conta disso, abandonar as desculpas e lutar contra o pecado, por amor a Deus. Irmãos, se nós somos libertos da escravidão da morte, do pecado, e inseridos na família de Deus, nós vivemos numa família que é conhecida pela santidade. Eu e você, nós podemos mais flertar com o pecado, brincar com o pecado, ter a nossa consciência cicatrizada em relação ao pecado, irmãos. Nós precisamos lutar diariamente contra o pecado. Chega de desculpas de que o pecado é mais forte que nós. Chega de desculpas que não é o meu temperamento. Não, você é irado. Não, você não tem paciência. Você peca, você é irado. É isso, irmãos. A gente não pode dar desculpas. É um detalhezinho. Não, é pecado, irmãos. Nós precisamos lutar com forças ao pecado, dar nome a ele. Nós recebemos o nosso corpo, o Espírito Santo, para nos capacitar a dizer não à nossa carne. Nós devemos olhar para Jesus e nos empenhar com toda a força nessa luta espiritual. Se houver área na sua vida que você ainda tolera pecado, irmãos, decida hoje a cortar as pontes que te afastam de Deus. A terceira aplicação nesta noite que eu queria trazer é que nós não devemos nos esconder de Deus quando a gente falhar. Porque na luta contra o pecado que a gente vai realizar durante a nossa santificação, nós vamos falhar, nós vamos cair. Só que o pecado na vida do cristão, irmãos, ele tem que ser um acidente. Ele não pode ser uma rotina. Por isso, irmãos, se Jesus é o nosso sumo sacerdote e o advogado, a ira de Deus foi totalmente satisfeita. Mas nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos sair da caverna do remorso e buscar o trono da graça. Correr para os braços de Cristo e jamais para longe dele. Lembrar que o nosso advogado não tem horário, não tem expediente. Ele não vai nos rejeitar, mas vai nos purificar e restabelecer a paz com Deus. Por fim, entregue o seu sofrimento a quem pode te socorrer. Se Jesus sofreu na nossa pele as limitações do ser humano, ele entende o que é ser humano e ele pode nos ajudar na nossa dor. A aplicação prática é que diante das dificuldades da vida, como os exemplos que eu coloquei, um diagnóstico médico ruim, o desemprego, um casamento que está em dificuldades, filhos que estão se afastando do Senhor e tantas outras coisas que podem, o trabalho, as dificuldades do dia a dia, o trânsito, tudo, irmãos, que pode de ruim nos acontecer. Não enfrente isso sozinho. Enfrente com o Senhor, busque o Senhor, entregue a Ele a sua ansiedade, e Ele tem cuidado de você. Descanse na certeza de que Ele entende o seu choro e que o socorro virá no tempo certo, seja por um milagre visível, o abraço da igreja, ou por uma mudança interior tão profunda que te fará passar pelo vale da sombra da morte, sem temor algum. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor e pedir a Ele que essas verdades sejam aplicadas em nossas vidas. O texto de Hebreus é um texto pastoral e exortativo a uma igreja que sofria. Talvez você hoje não esteja sofrendo, mas guarde essas palavras no coração para que quando a aflição vier, se um dia ela vier, e ela é bem provável que virá, você lembre disso e possa atravessar ela com o Senhor ao seu lado. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor encarnou nesta terra, se fez homem, se fez carne, por um tempo se tornou até mesmo frágil e dependente, mas fez isso para que por sua morte e ressurreição nos livrasse do pecado, destruísse as obras do diabo, satisfazesse a ira de Deus e também nos socorresse no tempo de aflição. Ajuda, Pai, a ter um coração obediente, nos ajuda a viver uma vida de santidade, que luta contra o pecado, que se afasta do pecado, que não ama o pecado, mas que ama estar ao seu lado, ama ser embaixador de Cristo, ama
saber que tem alguém conosco o tempo todo, nos ajudando nos tempos de aflições. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Fala conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos para o nosso